A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 30 ao 37. Como a leitura é um pouco extensa, eu vou me ater apenas a um versículo, depois nós estudamos todos eles. Então diz assim: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu comecei pelo final. Jesus está dizendo para um mestre da lei que era para ele fazer o mesmo qual havia feito o samaritano. Então, como você percebeu, essa palavra que está no Evangelho de Lucas diz respeito ao bom samaritano. E no começo da história, da parábola que Jesus conta, ele diz assim, olha, que tinha um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, e quando os assaltantes fizeram uma emboscada e acabaram por roubá-lo, espancá-lo e tirando tudo aquilo que tinha, inclusive a dignidade e a condição física, porque ele ficou prostrado e machucado no chão. E aí Jesus diz que descendo pela estrada, por esse caminho, passou um sacerdote que viu o homem. Mas o sacerdote talvez tinha outro compromisso, tinha que ir até a igreja, até a sinagoga, e não teve tempo para parar para socorrer esse homem. Algum tempo depois passou um levita, um músico, alguém que também ia para a igreja, estava para o ensaio do ministério de louvor, passou ali do lado do cidadão que estava caído, prostrado, mas também não pôde parar para ajudar e socorrer. O terceiro que passou próximo a esse homem caído era um samaritano. E esse samaritano, ele foi até o homem, ele ajudou esse homem, tratou das feridas, dos seus ferimentos, provavelmente ajudou esse homem a levantar, levou ele até uma hospedaria, como se fosse uma pensão, um hotel, pediu para que o hoteleiro cuidasse dele, deixou algum dinheiro e dizer assim, olha, se a despesa ficar maior do que os gastos, maior do que o dinheiro que eu deixei, quando eu voltar, eu vou ressarci-lo. O senhor vai receber pelo tratamento dispensado a esse jovem, esse rapaz que foi assaltado. E aí Jesus conta essa história, E ele vai fazer esse questionamento e vai perguntar assim, olha, qual desses três, Jesus perguntando aos seus ouvintes, qual desses três você acha que foi o próximo ao homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí os que estavam ouvindo disseram assim, olha, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Então Jesus disse, vai e faça como esse homem, como esse samaritano, que parou o que estava fazendo para acolher, para cuidar, para ajudar aquele que estava caído. Então a gente pode fazer algumas reflexões, muitos estudos já foram feitos sobre esse texto, sobre essa parábola, tanto na igreja católica, nas escrituras que acontecem nos finais de semana, e também nas igrejas evangélicas, quando os pastores se debruçam sobre o tema e fazem as conjecturas, fazem as análises de várias formas. E nós pretendemos aqui nessa manhã também oferecer uma contribuição para a interpretação, mas sempre buscando uma concordância com aquilo que é a palavra de Deus. Nós temos 4 personagens aqui. Nós temos uma pessoa que é a vítima, que foi assaltada. E outras 3 que passaram pelo caminho. 3 que passaram e viram a mesma condição de queda, de ferimento, de abandono que estava uma vítima. E os 3 não tiveram a mesma atitude. E curiosamente, aqueles que estavam vinculados ao serviço religioso, aqueles que realmente trabalhavam na obra, aqueles que estavam com a mão na obra, porque um era sacerdote e o outro era um levita. Então eles tinham um vínculo com a igreja e com certeza eles deveriam conhecer a palavra de Deus, deveriam conhecer a necessidade de amar o próximo e ajudar o próximo. Mas eles usaram de alguns argumentos que não são errados, mas quando a gente apresenta isso diante de Deus, até que ponto Deus vai entender a nossa justificativa? Porque nossas palavras podem dizer algo, mas o nosso coração está dizendo outro. Então talvez o sacerdote diz assim, olha,
nesse momento eu tenho um culto que eu tenho que dirigir, eu estou muito atrasado, né? Se eu chegar lá as pessoas podem até ir embora se eu demorar muito, então eu tenho um compromisso com aquelas pessoas e eu não posso me atrasar, por isso eu sinto muito, mas eu estou indo. O levita que passou, falou assim, olha, eu marquei ensaio com o grupo de louvor, nós vamos apresentar um congresso e nós estamos ensaiando para fazer bonito para o Senhor no dia do congresso, então eu não posso parar aqui porque tem lá 3, 4 colegas meus, né, os irmãos estão esperando a minha presença porque eu sou muito importante lá, eu sou o que vai cantar e se eu não cantar lá não vai ter o congresso, então eu preciso ir e não posso parar também para atendê-lo, mas eu fico com pena desse rapaz, que Deus abençoe ele, que alguém possa passar e ajudá-lo. E curioso que o terceiro que passou era um samaritano. E os samaritanos não se davam com os judeus. Havia uma rivalidade entre eles, havia uma rixa histórica entre samaritanos e judeus. E o samaritano, mesmo sabendo que a pessoa caída era um judeu, ele não se ateve à sua história, aos conflitos étnicos, religiosos que o marcavam. Ele olhou aquela pessoa como um ser humano, como um irmão, como um próximo. E foi até o socorro, e foi ajudá-lo. E foi muito mais do que ele poderia fazer. Porque ele simplesmente poderia pegar esse rapaz, né, ajudá-lo até chegar no pronto-socorro, no PSF, né, chegar até um lugar em que alguém poderia dar continuidade ao atendimento e dizer, olha, fiz a minha parte, agora daqui para frente é vocês, enfermeiros, médicos, que vão resolver o problema do rapaz. Eu trouxe ele até aqui porque não tinha ambulância, certo? Mas ele foi além, ele foi lá, levou até a hospedaria, deixou o dinheiro e disse, se ficasse mais caro, né, se precisasse de mais dinheiro, ele passaria depois e estaria ajudando. Então Jesus faz essa comparação para mostrar que nem sempre aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que estão vinculados a uma instituição religiosa, realmente fazem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é agir com amor, com misericórdia. É agir de uma maneira em que nós possamos olhar para o próximo como uma extensão daquilo que nós somos e possamos ministrar o amor sobre a vida dos nossos irmãos. Essa é a mensagem deixada por Jesus. Jesus não mandou edificar igrejas. Jesus não está tão preocupado com o tamanho do templo, não está tão preocupado com os ornamentos do templo. Jesus está muito mais preocupado é a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, independente de quem elas são. E aqui nós podemos também fazer uma análise de uma forma muito interessante de 4 personagens. Aquele que foi vítima, né? Aquele que foi roubado, o levita, o sacerdote e o samaritano. A vítima não teve escolha. A vítima, né, como o próprio nome está dizendo, foi, né, refém de um assaltante. Ela não escolheu ser assaltada. Mas os outros 3 que vieram após o assalto puderam fazer escolhas diferentes. O sacerdote poderia ter feito a escolha de ajudá-lo, mas não o fez. O levita também poderia ter feito a escolha de ajudá-lo e não fez. E o samaritano, que talvez ninguém esperasse grande coisa por conta das suas rivalidades históricas, esse parou o que estava fazendo e ofereceu muito mais do que o dinheiro do tratamento. Ofereceu o seu tempo, parou o que estava fazendo, interrompeu a sua jornada para ajudar aquele que estava no caminho necessitado, que estava nu, que estava machucado, que estava enfermo e precisava de um ombro, precisava de um abraço, precisava ser levado para algum lugar que desse a ele uma condição de conforto. Então essa palavra é para que nós possamos refletir nessa manhã. Você que está me ouvindo pelo Facebook, você que está ouvindo pelo YouTube, que tipo de cristãos nós somos? Aqueles que estão muito mais preocupados com a casa ou aquele que está preocupado com a obra do Senhor? Para nós refletirmos, para nós aprendermos, e na sequência vocês ouçam esse hino muito bonito também do Anderson Freire, que fala justamente sobre esse tema. Que Deus nos abençoe. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi
Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor.